Olá, iniciamos mais um Evangelho em Espírito e Verdade, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui pela web rádio Cristo Consolador, rogando ao nosso Mestre Jesus, a todos nos abençoe, que possamos ter aqui uma tarde agradável, à luz da doutrina espírita, no entendimento das lições do Evangelho, da sua história e também daqueles que se tornaram seus grandes apóstolos. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, você pode participar, basta para isso você nos acompanhar ou pelo YouTube ou pelo Facebook, e você então envia seu comentário, faz a sua pergunta, para que possamos juntos realizarmos o programa, que se divide em 4 blocos. No primeiro, nós vamos dar continuidade à nossa abordagem sobre Jesus como o maior educador da humanidade. Na sequência, nós continuaremos o estudo sobre o Sermão da Montanha. No terceiro bloco, continuaremos a caminhar com a vida e obra de Paulo de Tarso. E no último bloco, dedicamos a você, porque respondemos as perguntas dos nossos telespectadores, daqueles que estão nos acompanhando. Estou aguardando, então, que você faça aí a sua participação, envie seu comentário, dê o seu boa tarde, enfim, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Muito bem, nós vamos hoje encerrar nesta abordagem sobre Jesus, o maior educador da humanidade. Nós vamos encerrar as nossas abordagens sobre os seus princípios educacionais. E hoje nós reservamos comentários sobre um dos princípios dos mais importantes que Jesus utilizava e que nós chamamos de visão transcendente. Ou seja, Jesus olhava para nós, seres humanos, seus irmãos, como almas imortais que todos nós somos. Ele sempre falava da conquista futura do reino dos céus. Informava que o reino dele ainda não era aqui no mundo terreno. Portanto, havia uma visão que olhava a vida futura, a continuidade do nosso viver após a morte. Essa era a visão que Jesus tinha. E, portanto, como ele tinha essa visão da vida e do ser, ele não poderia, obviamente, trabalhar educacionalmente sem basear os seus ensinos, as suas atitudes, seu comportamento nessa visão transcendente do ser humano. Ou seja, que nós não somos este corpo, nós não somos apenas o ser biológico, não são os nossos neurônios cerebrais que pensam, não é o nosso coração que sente. Esses órgãos biológicos apenas representam simbolicamente a inteligência e o sentimento. São, na verdade, apenas instrumentos das manifestações do espírito ou alma que nós somos. E essa visão transcendente de Jesus sobre nós é a mesma do Espiritismo, porque o Espiritismo estuda, observa e proclama que a vida continua após a morte, e que nós, na verdade, somos o espírito ou alma que utiliza o corpo, que é o instrumento, é o efeito, a causa é o espírito. Então, eu continuarei vivo após a morte, que na verdade é morte do corpo. O corpo orgânico morre, cessa, ele se desintegra, se desfaz, volta com seus elementos à natureza. Mas eu, espírito, continuo vivo, mantendo a minha individualidade, minha personalidade, minhas conquistas, tanto na área da inteligência quanto na área do sentimento, até chegar ao momento
ainda por necessidade minha, de reencarnar, ou seja, retornar aqui à Terra, à vida material, mas através de um novo corpo, numa nova época, numa nova posição social, numa nova família. E Jesus também deixou muito claro a reencarnação, quando ele informa da necessidade que temos de nascer de novo, para podermos, com o tempo, conquistar o reino dos céus, que para nós espíritas significa a felicidade plena, depois das várias conquistas de ordem intelectual e moral que necessitamos realizar. Vamos lembrar aqui um dos ensinos de Jesus, que está na passagem, que é famosa, porque é um diálogo com o chamado jovem rico. Essa passagem está, por exemplo, em Mateus, no seu capítulo 19, versículos 16 a 22. E Jesus foi incisivo no ensino que deu ao jovem, que era rico, tinha muitas posses. Ele vai dizer: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Bem, lembremos que Jesus era judeu, estava ali em Israel, e é claro que ele não podia fazer outra referência a não ser aos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Os 10 mandamentos são um resumo do principal da lei divina. E lembramos que ele abre, o seu primeiro mandamento, com amarás a Deus acima de todas as coisas e de toda a tua alma. E Jesus faz um complemento, porque informa que existe o segundo mandamento, tão importante quanto este, que não está consignado lá naquelas tábuas dos 10 mandamentos, mas que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus é muito claro ao jovem rico. O que você precisa fazer para ganhar o reino dos céus, você precisa colocar em prática, na sua vida, os 10 mandamentos, inserindo o que vamos chamar aqui de 11º, que é esse amor ao próximo de uma forma incondicional. Então, Jesus deixa muito claro que é preciso fazer isso. Mas temos condições, aqui na Terra, nesta existência, com toda a perfeição, cumprirmos todos esses mandamentos: não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não cometer adultério, e assim por diante, como estão lá nos 10 mandamentos. Conseguimos amar ao nosso próximo, seja ele quem for, plenamente, sem nenhum tipo de dificuldade? Sabemos que não. Que nós ainda temos muitas dificuldades para colocar esses ensinos em prática. E que muitas vezes não conseguimos nos considerar como irmãos uns dos outros. Pelo contrário, às vezes até nos consideramos inimigos. Bem, então, como vamos ganhar o reino dos céus? Como vamos conquistar essa felicidade plena, se até o final desta existência, com raras exceções, não vamos conseguir vivenciar plenamente esses mandamentos? E é aí que entra, então, o princípio educacional da visão transcendente do ser humano e da vida. Ou seja, aquilo que não pudermos conquistar, desenvolver plenamente nesta existência, nós poderemos dar continuidade a isso no mundo espiritual, após a morte, e ainda numa próxima existência, através da reencarnação. Portanto, o ensino de Jesus, ele só fica efetivamente claro, e ele só pode ser realizado se colocarmos a alma imortal e a vida futura. E Jesus sabia disso, tanto que informou aos seus discípulos que ele ia partir. Para onde ele ia,
Eles, os discípulos, não poderiam ir, porque ele voltaria às regiões celestiais, mas que ele não os abandonaria, continuaria com eles, e que chegaria a hora deles também novamente se reunirem com ele, o Mestre. Ora, como pode isso acontecer aqui na Terra? É impossível. Não há como. Então, nós temos que colocar novamente a vida futura. Eis então que a educação, segundo Jesus, tem que ter como princípio a visão transcendente do ser humano, ou seja, além do ser biológico, além do ser material. Exatamente o que propõe o Espiritismo na educação. Uma educação que espiritualize, uma educação que faça a criança se sentir não como esse ser biológico que nasce, vive e morre, mas como o ser espiritual que está numa experiência terrena. Então, essa visão do Espiritismo é a mesma visão do nosso Mestre Jesus. E nós estamos falando aqui, na verdade, de religião. Porque se pegarmos Jesus, os seus princípios educacionais independem de qualquer religião cristã. Elas independem do catolicismo, do protestantismo, do ortodoxismo, do espiritismo, enfim. Porque Jesus é universal. Ele não fundou uma religião própria. Então, basta que nós comecemos a trabalhar a educação do ponto de vista espiritualista. Essa é a proposta do nosso Mestre Jesus, que vai se casar com a proposta do Espiritismo. Ou talvez nós tenhamos que falar o contrário. O Espiritismo é que vai se casar com a proposta de Jesus. E nós podemos aqui dizer que quando a filosofia da educação for uma filosofia espiritualista, a pedagogia, que é a ciência da educação, tanto na sua teoria quanto na sua prática, a pedagogia, então, levará em conta a alma. E a educação desenvolverá a formação do caráter, como princípio, o aprender a amar o próximo, como pilar básico da educação, visando a continuidade da vida no plano espiritual. Ou seja, não apenas a preparação para esta vida ou esta existência, mas a preparação para a vida eterna, a vida que vai continuar no pós-morte, no nosso retorno ao mundo espiritual. Ora, essa filosofia da educação espiritualista e esse pilar da educação, que é o amor ao próximo, foram anunciados e vividos por Jesus. Por isso, ele era mestre, chamado de Rabi pelos próprios judeus. Por isso, ele era o Senhor. E veio, então, nos dar todos esses ensinos. Nós estamos trabalhando na atualidade, através do Espiritismo e do Evangelho, para levarmos ao meio educacional essa visão transcendente, uma filosofia espiritualista para reger a educação. E procurarmos entender a importância do amor como o pilar essencial da educação. Não significa levar esta ou aquela religião para dentro da escola, porque as escolas, aqui no nosso querido Brasil, são laicas, a não ser que se anunciem efetivamente como confessionais, seguindo determinada doutrina religiosa. Nós precisamos respeitar professores, pais e alunos com suas respectivas religiões ou seu ateísmo, seu materialismo. Mas nada nos impede de trabalharmos a questão da espiritualização, da transcendência do ser humano, que, aliás,
a psicologia transpessoal, por exemplo, já trabalha. Por que não termos uma pedagogia transpessoal com base nos ensinos de Jesus, mas sem termos que debater o nosso mestre do ponto de vista de alguma religião? Muito bem, então vimos um último princípio educacional trabalhado pelo nosso mestre Jesus, que é a visão transcendente do ser humano. Deixo aqui o convite para que você continue a nos acompanhar próxima quinta-feira, 5 da tarde, para prosseguirmos os nossos estudos sobre Jesus, o maior educador da humanidade. E nós estamos utilizando o Sermão da Montanha como exemplo. Sermão da Montanha, que também, dependendo aí da tradução do Evangelho, também é conhecido como Sermão do Monte. E estamos extraindo, à luz do Espiritismo, as lições que Jesus pontuou nesse sermão. E nós estamos aqui acompanhando, principalmente, dois autores espíritas, o Richard Simonetti, no seu livro A Voz do Monte, e o Rodolfo Carigares, em sua obra O Sermão da Montanha. Esses dois livros são publicados pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje destacar aqui o ensino que se liga à questão do divórcio, que era um problema sério entre os judeus naquela época. Bem, a passagem está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, versículos 31 e 32. E é a seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. Quem abandonar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a torna adúltera. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, essa passagem é anotada por Mateus, do ensino de Jesus, quando ele estava fazendo o Sermão da Montanha. Vamos, então, entender isto, primeiramente, do ponto de vista histórico, vamos contextualizar esta fala de Jesus, porque nosso mestre estava falando essencialmente para os judeus, porque daquela multidão toda que ali estava para ouvi-lo, grande maioria era de origem judaica. A carta, chamada Carta de Divórcio, ela tinha sido sancionada já por Moisés, uma legislação já bem antiga, que o homem, né, o esposo, poderia repudiar a sua mulher, dando-lhe uma carta que a exonerava, a desobrigava daquele relacionamento. Só que os judeus estavam utilizando essa carta de divórcio por qualquer motivo. Ou seja, se ele gostasse de uma outra mulher, isso já servia de motivo para dar a carta de divórcio, para se unir com a outra mulher. Jesus, então, nos chama a atenção que o divórcio é um mal menor, mas que ele só pode ser utilizado se houver a infidelidade de um dos cônjuges. E não ficarmos utilizando o divórcio para toda e qualquer situação, onde é verdade, na união, no casamento, há que se ter um esforço de renúncia, de abnegação, de um verdadeiro sentimento de amor de um pelo outro. Vou passar aqui a palavra ao nosso Richard Simonetti, quando ele comenta este ensino de Jesus. Ele diz aqui o seguinte: o mestre explica que o casamento deve ser indissolúvel, admitindo a separação apenas num caso, a infidelidade. Porque a infidelidade, destrói as bases fundamentais da união matrimonial, que são confiança, integridade, respeito, amor,
dignidade. A doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é, geralmente, fruto de planejamento espiritual e que, ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos muito sérios, não tão somente em relação ao próprio ajuste, mas, particularmente, no concernente aos filhos. Todo casamento dissolvido representa fracasso dos cônjuges. A separação não faz parte do destino de ambos, é simplesmente uma alternativa quando a união entra em crise insuperável. O divórcio, nesta circunstância, defendido por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 22, limita-se tão só a reconhecer uma separação já existente. É o mal menor, oferecendo ao casal divorciado a oportunidade de recompor suas vidas e de legalizar sua nova situação perante a sociedade. Portanto, acompanhando o nosso Mestre Jesus, o Espiritismo não é contra o divórcio, não é contra a separação. E entendendo que se o casal chegou a uma situação limite no seu relacionamento e que eles não conseguem mais se manter unidos, o divórcio só vai sancionar uma separação que já é de fato, mas permitindo legalmente, perante a sociedade, que ambos reconstruam a sua caminhada terrena. Então, não somos contrários ao divórcio, mas sempre lembramos que para chegar a isso, primeiramente, há que se fazer esforços no diálogo construtivo, na renúncia de um para o outro, a procura de regar o verdadeiro sentimento de amor, com carinho, com afeto, o respeito ao companheiro ou companheira, tudo isso precisa ser muito trabalhado para que não venhamos a ter o divórcio por qualquer motivo. Muitas vezes, um motivo fútil. Então, tomemos cuidado com isso. Tá? Ainda Richard Simonetti vai nos lembrar que, sob o ponto de vista moral e espiritual, o casamento trata-se de um compromisso a ser renovado todos os dias. Deve representar o empenho diário de dois seres, de estrutura biológica e psicológica totalmente diferentes, no sentido de se ajustarem. Cérebro e coração, razão e sentimento, força e sensibilidade. O homem e a mulher realmente são duas partes que se completam, mas somente com a força do amor. E agora ele chama a atenção. Não o amor-paixão, que se esvai após a embriaguez dos primeiros tempos, mas o amor-convivência, que se consolida com o perpassar dos anos, desde que sustentado pelos valores da compreensão, do respeito mútuo, da tolerância e da boa vontade. E aqui precisamos nos perguntar: será que no relacionamento conjugal nós estamos, de fato, fazendo todos os esforços para vivenciar esses valores aqui citados pelo Richard Simonetti? Ou seja, compreensão, respeito mútuo, tolerância e boa vontade? Já sentamos, um de frente com o outro, olhos nos olhos, para um diálogo fraterno sobre a relação, o que cada um está sentindo e o que poderia fazer para melhorar essa relação? Então, lembremos sempre disso. Primeiro, precisamos realizar todos os esforços necessários para que o amor, sentimento, ou como nos diz aqui o Simonetti, o amor convivência, realmente esteja presente diariamente, dia após dia, no lar.
na família, na relação conjugal. Vou passar agora a palavra aqui ao nosso Rodolfo Caligares, na sua obra O Sermão da Montanha, onde ele também faz comentários a respeito deste ensino de Jesus, e ele vai nos lembrar aqui que a doutrina espírita esclarece-nos a respeito dessa seríssima questão, que é a relação conjugal e o divórcio, que, não raro, espíritos inimizados em encarnações pregressas são ligados pelos laços do matrimônio, para que, nesta nova relação, mediante as vicissitudes e as lutas a serem enfrentadas lado a lado, possam vencer o ódio que os separava, reconciliem-se e tornem-se, afinal, bons amigos. Existe, portanto, um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, é verdade, muitas vezes nós somos unidos, nós vamos nos encontrar e vamos formar o relacionamento para agora, através do amor, procurarmos superar um passado que pode ter sido de inimizade. Mas Deus quer que nos amemos. Deus quer que nos entendamos. Então, vamos procurar fazer todos os esforços possíveis. Recordando, então, que no ensino de Jesus, no Sermão da Montanha, ele, ao falar do divórcio, ele nos diz que ele é legítimo no caso da infidelidade de um ou de outro, ou de ambos. E que aí, então, os dois podem refazer as suas vidas, já que houve uma quebra do respeito mútuo, houve uma quebra da própria dignidade dentro do relacionamento. Então, muito cuidado, e muito cuidado ao nos unirmos com alguém, porque essa união precisa ter por base o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, e não as ilusões da beleza física, do status social, das promessas enganosas, porque essas coisas não se sustentam com o tempo se não houver realmente o amor presente nessa relação. Então, ao invés de procurarmos a separação, o divórcio, por isto e por aquilo, antes de nos unirmos a alguém, meditemos com bastante profundidade se o que sentimos é de fato amor e se esse amor vai fazer com que consigamos renunciar, nos abnegar, compreender, tolerar e construir em conjunto. Lembrando que o outro não é igual a nós, nem fisicamente e nem psicologicamente. Que o outro tem todo o direito de pensar diferente, de ter os seus próprios hábitos. E que, no casamento, é necessário ter sempre o diálogo fraterno para se encontrar os pontos em comum. E que, de vez em quando, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. E o outro, depois, abrirá mão de alguma coisa. E é assim que nós vamos superando passado e vamos conseguindo construir no presente um relacionamento dignificante e que vai nos levar, se não à felicidade aqui e agora, mas que vai nos levar, então, à felicidade no futuro, depois da morte, no mundo espiritual. Então, pensemos com seriedade sobre o casamento, sobre a união com outro ser, o que de fato queremos com essa união e quais são os nossos verdadeiros sentimentos, para que depois de alguns meses